Olá, seja muito bem-vindo ao Suplementos para Investir. Com você, Marcos Friedman, episódio de número 4. No episódio anterior, número 3, vimos alguns conceitos interessantes que irei revisar brevemente. Primeiro, os preços em toda a economia são regidas por uma lei muito relevante, a lei da oferta e da procura. Se existe muita oferta e pouca procura, os preços caem. Se existe pouca oferta e muita procura, os preços sobem. Além disso, o valor dos juros na economia também pode afetar os preços, visto que para entrar nesse novo mercado é fundamental investir em equipamentos, em contratações, em diversos itens em uma cadeia de produção para que eles se viabilizem. E o valor do empréstimo tomado acaba refletindo nos preços, de modo que juros dos empréstimos também afetam os preços. Em países em que o juro é alto, por uma economia não tão estabilizada, o aporte e o investimento em renda fixa acaba se tornando muito interessante, visto que é necessário fornecer juros elevados para que o investidor tome o risco da renda fixa. No caso de países com juro baixo, que o Brasil tem se tornado, com o passar do tempo, um exemplo, eventualmente com a pandemia teve seus reflexos negativos, mas evolui progressivamente para uma economia mais sólida, em que os juros acabam caindo, a entrada na renda variável acaba se tornando mais justificada, pois para obter melhores retornos, a renda fixa não possui mais aquele retorno interessante, além de os juros mais baixos estimularem a economia de modo geral. Além disso, vimos que a expectativa pode afetar os preços de modo injustificado, pois se a expectativa de uma empresa crescer se torna muito grande, ela altera muito o preço, às vezes sem, naquele momento preciso, ter uma correspondência real nos lucros. De modo geral, quando encontramos um PL, né, um preço sobre lucro muito elevado, existe uma chance de você estar chegando tarde nesse investimento que com certeza em algum momento foi interessante. Lembrando que PL é a sigla P barra L, representado como preço sobre lucro, que é basicamente o tempo que você leva para obter o dinheiro investido de volta para o seu bolso. Nesse episódio, iremos adentrar no conceito fundamental, assim, após falar de dinheiro e preço, falar sobre riqueza, de onde ela surge. Esse é um assunto que eu acho especialmente importante porque nele é fundamental trazer um grande pensador filosófico, econômico, e comentamos com pessoas de diversas linhas de estudo, é comum existir algum tipo de preferência por algum pensador. Aquelas pessoas, talvez de uma tendência um pouco mais da polaridade de esquerda, têm sua preferência por Karl Marx, por exemplo, e alguns de direita podem ter preferência por Ludwig von Mises, talvez Adam Smith, entre outros pensadores de cada polaridade. Mas o que eu considero fundamental quando estudamos a história da evolução do pensamento econômico é notar o quão revolucionário cada um deles foi em sua fase. E esse é o caso do Adam Smith em seu período. O Adam Smith ele introduz um conceito essencial na economia que diz que a sociedade evolui a partir de uma busca egoísta dos indivíduos dentro do mercado. O que isso significa? O mercado é o conjunto de interações entre empresas, trabalhadores e consumidores que produzem e vendem seus produtos e adquirem através dos seus próprios rendimentos. E o que move isso não é a vontade de ajudar o próximo, mas sim a vontade de obter os próprios pagamentos. Como assim? Ele tem uma frase muito interessante que elucida essa questão, que é: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que nós esperamos o nosso jantar, mas da consideração deles com seus próprios interesses. Então, ele imagina que a melhor maneira de organizar uma sociedade é que cada membro desse grupo que compõe o mercado lutem pelos próprios interesses e, lutando pelos próprios interesses, eles atinjam um bem comum. Ele até chega a criar um conceito de que, lutando pelos próprios interesses, a sociedade conseguiria atingir um estado de equilíbrio,
uma harmonia regida por uma mão condutora, como se esses interesses fossem tão harmônicos e organizados que daria a impressão de que existisse uma mão invisível que coordenava, na verdade, esse mercado. É claro que a mão invisível é uma alegoria para essa homeostase que surge dessas diversas interações, e eu considero extremamente interessante essa comparação, porque a natureza ela é harmônica em sua maior parte, tendo seus momentos de caos, mas na maior parte ela é harmônica, e ela surge de um movimento completamente randômico das suas moléculas, que é o movimento browniano. Então, ele percebe esse primeiro ponto fundamental, que a riqueza surge a partir dessa vontade individual de cada um em obter os seus próprios benefícios. Isso pode parecer que não é uma grande revolução dizer isso, mas a gente já vai chegar lá. Um outro conceito que ele introduz é perceber que é muito mais fácil produzir mais bens quando se existe uma divisão de trabalho, né? Ele até compara, faz um exemplo muito interessante de que se você quiser produzir um alfinete, você terá que fazer diversos passos até conseguir essa produção, de modo que você teria que perder um certo tempo com o metal, um pouco tempo com a parte de cima de plástico, produzir cada um desses elementos. E ele, inclusive, no seu livro, separa cada uma dessas tarefas e chega a dizer que se você se esforçasse individualmente na produção de alfinetes, você faria em torno de 4, 5 alfinetes por dia. Mas que se você juntasse 4, 5 pessoas e cada uma se focasse em uma tarefa específica e fizesse em sequência, você produziria um número muito superior do que a soma de pessoas individualmente produzindo o alfinete por completo. Ele, inclusive, apesar de notar que esse modelo de divisão de tarefas, que depois se tornou ainda mais notório com a esteira rolante e os trabalhos de Henry Ford, que era algo que faria mal para o ser humano como ser completo, de que perder tanto tempo em cima de um trabalho tão específico geraria uma alienação ao homem. Ele era alguém de mente muito aberta, percebia essas vantagens da divisão de trabalhos, mas também sempre notava os problemas. Eu disse antes que ele afirmava que a luta pelos próprios interesses era o que movia a economia. Isso não parece muito revolucionário pensando hoje. Parece que o capitalismo entrou nessa. Parece que isso já é a essência do capitalismo. Mas, na época em que ele viveu, era muito forte uma noção econômica do mercantilismo, em que o governo e as instituições tinham como base que a noção de que a riqueza de um país não era o que era produzido pelas pessoas, mas sim quanto de ouro e quanto de prata um país consegue deter. Isso foi responsável pelas inúmeras viagens espanholas para a região da América do Sul, América Central, e pela retirada do ouro. Chegou a tal ponto essa noção de que o ouro era a real fonte de riqueza, que os países, o governo, junto com os mercantilistas, junto com os navegadores, exploradores, criavam taxas de importação elevadíssimas, impossibilitando a importação de certos produtos necessários para a população. Pois qual era o raciocínio? De que, se você facilitasse a importação, o ouro sairia do país em direção ao outro, diminuindo a riqueza do país. Para manter essa riqueza dentro do país, existia uma espécie de união entre os navegantes e aqueles que obtinham esse ouro de diversos locais e a coroa e o governo. E essa aliança era negativa para os demais membros, que não, em último fim, não vinham alguma vantagem em ter mais ouro. Era apenas um símbolo de riqueza. Havia ocorrido uma confusão, dizendo de que o ouro era a fonte de riqueza e não os bens. Isto é, o dinheiro que surgiu como fonte de troca entre um bem e outro se tornou algo
não apenas igual, mas superior ao próprio bem de consumo. E aí Adam Smith introduz o seu outro conceito fundamental, de que a riqueza de uma nação não é o ouro que ela detém, a quantidade de ouro e prata que ela detém, mas sim a quantidade de bens que essa sociedade produz para os outros membros da sociedade consumir. No momento em que ele disse isso era extremamente revolucionário, pois era contra a essa influência negativa que o governo, na época regido em sua maioria por monarquias, desencadeava uma redução na facilidade de adquirir esses bens. Aí entramos em outro ponto fundamental, de não confundir a quantidade de moedas, a quantidade de insumos monetários com a verdadeira riqueza de um país. E isso deve refletir em nossa carteira de investimentos, pois se você tem todo o dinheiro alocado em moedas, isso é realmente riqueza? Já foi dito até no episódio anterior que dinheiro é um símbolo de uma troca e que esse símbolo de troca precisa de um elemento fundamental, que é a credibilidade. Que se não houver credibilidade, não haverá a necessidade de haver dinheiro. E o verdadeiro produtor de riqueza são os bens que são gerados. Por tal motivo, das minhas maiores premissas e tranquilidade que tenho em investir boa parte da minha carteira em ações vem de notar de que a origem da riqueza não está em moedas fora do país, não está em títulos públicos que pagam algum juro e são baseadas numa moeda, mas sim em partes, em cotas, né, em ações de empresas sólidas que geram sim riqueza para a população. Por isso fica a pergunta: você quer dinheiro ou quer riqueza? Dinheiro pode mudar como a forma de ser interpretada com o tempo, mas as necessidades humanas de saneamento, eletricidade, bens de consumo, carnes, alimentos, vestimenta e por aí vai, isso é contínuo. Não digo também que você não deve ter uma quantidade em dinheiro, pois ele é a maneira mais rápida para se fazer uma troca, isso inquestionável. Mas Adam Smith foi revolucionário em perceber que a riqueza não é dinheiro. Naquela época, a riqueza não é ouro. Para finalizar, gostaria de firmar esses 3 pontos, porque acho que ele foi um pensador fenomenal, que são: a sociedade evolui pela busca egoísta dos indivíduos, esta busca em favor dos próprios objetivos gera uma harmonia de tal modo que dá a impressão de que existe uma mão invisível coordenando esses mercados. A pensar que ouro e prata são a fonte de riqueza é uma troca de valores. A verdadeira fonte de riqueza é a quantidade de bens que são produzidos. A divisão de trabalho é uma maneira muito efetiva de produzir bens, mas é causa de alienação dos membros da esteira. E ele, naquele momento, foi muito revolucionário por perceber que o movimento que o governo fazia em consórcio, em conjunto com os mercantilistas de obter ouro, era negativo para a obtenção das verdadeiras necessidades da população. Um grande abraço e até o próximo episódio.